Sabe, tem um número que aparece na Bíblia de um jeito que chega a ser impressionante. O número 7. Ele está lá, no comecinho de tudo e também no grande finale. Será que é só coincidência ou tem algo mais aí? Bora investigar juntos o que pode estar por trás de um número que aparentemente é só mais um número. Então, a grande questão que fica é essa. E se o número 7 for tipo uma assinatura divina, sabe? Um código escondido bem na nossa cara? E para começar a decifrar esse mistério, a primeira pista, olha que curioso, não está nos números, está nas palavras. Para desvendar isso, a gente não vai precisar de calculadora, não. O que a gente precisa é de um olhar bem atento para uma palavrinha só, uma palavra hebraica poderosa. É aqui que o segredo começa a aparecer. E a palavra é Sheva. Esse é o termo em hebraico para o número 7. Parece simples, né? Mas olha, ela carrega um significado muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina. E é aqui que a coisa fica interessante. Presta atenção. A palavra Sheva, que é 7, vem da mesmíssima raiz da palavra Shava, que significa fazer um juramento. Pois é, isso muda completamente o jogo. Não é coincidência, é uma conexão pensada, intencional, que amarra um número a um compromisso sagrado. Então para pensar nisso um segundo. Lá no mundo bíblico, fazer um juramento era literalmente se setear. O número 7 não era só para contar coisas, era sobre se comprometer, sobre selar um pacto, uma aliança completa que não pode ser quebrada. Ok, com essa ideia na cabeça, vamos voltar lá para o comecinho de tudo, a história da criação. Porque é bem aqui que esse padrão deixa de ser só uma palavrinha e explode, se tornando a arquitetura de todo o universo. E o mais louco é que esse design não está escondido em algum código super secreto, não. Ele está ali, ó, na primeira frase da Bíblia, bem na nossa frente, só esperando alguém notar. Então se prepara. O primeiro versículo de Gênesis, no hebraico original, sabe quantas palavras ele tem? Exatamente. 7 palavras. Ainda acha que é coincidência? Bom, o segundo versículo tem 14 palavras, ou seja, 2 vezes 7. A base está feita, o alicerce foi lançado. O padrão é inegável, desde o primeiro momento. Isso muda totalmente o jeito que a gente enxerga o sábado, né? O sétimo dia não é porque Deus estava cansado e precisava de uma folga. Nada disso. É a grande inauguração. É o momento em que o Criador senta no seu trono e o universo inteiro vira o seu templo sagrado. O 7 é o selo, a assinatura dessa consagração toda. Certo. Agora vamos ver como esse padrão, que é tão fundamental, se espalha pelas leis e pelos rituais que guiavam a vida e a adoração do povo. Ele funciona quase como um ritmo, uma batida constante que marcava tudo que era sagrado. O 7 vira, então, o ritmo da santidade. Pensa só, ele organiza o calendário sagrado com festas de 7 dias e os anos sabáticos. Ele ilumina o lugar sagrado com a menorá, aquele candelabro de 7 braços. E ele purifica as pessoas com o sangue que era aspergido 7 vezes. Cada repetição dessas era um lembrete constante. Tudo pertence a Deus de um jeito completo e perfeito. Agora a gente vai dar um salto, do primeiro capítulo da Bíblia direto para o último. É lá no livro do Apocalipse que o padrão do 7 não só continua, ele simplesmente explode numa escala cósmica, organizando a visão do fim dos tempos. Só para ter uma noção da importância disso, o número 7 aparece mais de 50 vezes, só no livro do Apocalipse. 50. Não é um detalhezinho, né? É a espinha dorsal da profecia inteira. A visão toda do Apocalipse é construída em blocos de 7. Começa com as mensagens para as 7 igrejas, que representam a igreja como um todo, certo? E depois, o juízo de Deus vem em 3 ondas de 7. São 7 selos, depois 7 trompetas e, por fim, 7 taças da ira divina. É a imagem perfeita de uma conclusão total, absoluta. Isso tudo cria uma simetria que é até poética. O Apocalipse acaba sendo o espelho de Gênesis. Aquele padrão de 7, que inaugurou o templo-universo lá na criação, agora encontra o seu fechamento definitivo na Nova Jerusalém. É a história fechando o seu ciclo perfeitamente. Ok, então a gente seguiu as pistas, né, da linguagem para a criação, dos rituais até a profecia final. Agora a gente chega na pergunta-chave. Qual é a mensagem por trás disso tudo? O que essa assinatura divina quer dizer no final das contas? No fim das contas, o 7 é muito mais que um número. É uma mensagem. É o jeito que os autores bíblicos encontraram para dizer que mesmo quando a gente olha e só vê caos, só vê pedaços, existe um plano maior. É a assinatura de um Deus que está no controle da história, do comecinho ao fim, costurando tudo numa unidade perfeita. E isso leva a gente a um contraste final que é muito poderoso.
Se o 6 é o número do homem, né, criado no sexto dia, sempre faltando um passo para a perfeição, então o 7 é o número de Deus, é o descanso, a perfeição, aquela totalidade que só se encontra nele. É a diferença clara entre o que é incompleto e o que é completo. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. Se um padrão tão profundo assim pode ser encontrado num texto tão antigo, que outros designs, que outros padrões podem estar escondidos por aí no mundo da nossa volta? Talvez o mundo não seja tão aleatório quanto parece. A busca por significado? Bom, ela está só começando.